Mas, assim, eu vou falar um pouco sobre o livro. Vou começar pelo fim, porque... eu sou horrível, assim, né, com a reflexão, não calculo tudo errado, mas deixa eu falar. Eu vou começar pelo final, né? O nome do livro, esse aqui é o nome do livro, tá? Do Imam At-Tahawi. Então, Tahawiya, Al-Aqida Tahawiya, quer dizer, a Aqida do Tahawi, né? Seria mais ou menos isso. E é um livro que resume a crença islâmica que tem predominado desde o início. Tá? Nos últimos tempos, inclusive falado isso aí no livro, né? Surgiram alguns grupos que adotam certas abordagens que não necessariamente foi a abordagem que predominou na UMA ao longo desses séculos todos. Então, a intenção é resgatar esse livro, né, para a gente usar, para a gente ir para os conceitos de crença que sempre prevaleceram na comunidade muçulmana. Tá? Pode ser que se vocês eventualmente tiveram contato com pessoas de grupos que vocês vão identificar alguma diferença, a intenção é essa mesmo. A intenção é essa, tá? Que vocês, se de repente identifiquem que tem alguma coisa diferente e lembrem que o que a gente vai ver aqui é o que sempre teve na comunidade muçulmana, né? Muita coisa vai ser repetida, muita coisa, para quem já está no Islã há algum tempo, vai ser, meu Deus, já sei. Mas é um grupo heterogêneo, eu sei de irmãs que estão chegando no Islã agora, são recém-convertidas. E mesmo para quem já sabe, eu acho que lembrar não quer demais, né? Eu também estava querendo ler esse livro, então para mim é uma oportunidade, porque aí eu tenho que parar, né? Eu vou fazer o resumo, vou falar e eu acabo aprendendo. Então, aprendendo coisas novas, relembrando coisas que eu sabia, ou achava que sabia, né? Que às vezes a gente acha que sabe, mas constata que não. Então, a ideia é essa. Tá? Eu vou começar pelo final, que são os créditos, né? Porque uma coisa que é muito importante, sempre foi muito importante na comunidade muçulmana, é saber de quem nós estamos adquirindo conhecimento. E, infelizmente, né, com essa massificação que existe aí, né, transmissão ao vivo, tem de tudo. Então, tem pessoas muito bem intencionadas, mas hoje todo mundo aprende um pouquinho que é falar de Islã. Eu, por exemplo, não seria nem, vamos dizer assim, a melhor pessoa para ensinar esse livro para vocês. Vocês teriam que estar aprendendo isso com uma pessoa com mais qualificação. Então, uma coisa que hoje em dia a gente vê muito na internet é vídeos, pessoas que são divertidas. O cara é legal, o cara é engraçado, né? E aquilo, e assim, de certa forma, banaliza, sabe? Banaliza, acha assim que qualquer um pode chegar e falar, qualquer um pode falar sobre o Islã. E essa nunca foi a tradição da nossa comunidade, né? E, infelizmente, esse é o estado que a gente está hoje, né? O estado da nossa comunidade é porque a gente hoje pega informação e conhecimento de qualquer um, né? Então, eu tenho ciência de que, em tese, existem pessoas melhores que eu, mas, enfim, para dar esse curso. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de fazer uma coisa sistematizada, porque eu acho que isso também é muito importante, sabe? Hoje em dia tem um vídeo sobre isso, um vídeo sobre aquilo outro, tudo muito solto, e a gente precisa estruturar isso. Aí você pega informação de um cheiro aqui, pega informação do outro cheiro acolá, muitas vezes, eu que estou cascuda, né?
Eu sei que esse Sher aqui adota uma postura, tá? Pertence a um tipo de entendimento. E esse outro Sher aqui pertence a outro entendimento. Então, o que acontece? As pessoas estão misturando tudo. Sabe? Então, elas têm informação, mas tudo... Então, eu achava que precisava disso aqui, falei com o meu Sher. E ele falou, não, você pode fazer... E que é uma outra tradição antiga no Islã, que é você falar com o seu chefe, pedir autorização, né? Assim, ó, acordei hoje, quero dar um curso de Aikido. Entendeu? É você conversar com alguém que te conhece e que acha que você pode dar conta desde que você não comece a querer e se exibir muito, né? Desde que você se apegue ao livro, não fique tirando coisas da sua cabeça. E que no momento que eu tenho algum impacto, tenho alguma dificuldade, eu recorro a ele. Final, para dar os créditos, né? Quem é o autor desse livro? Ele é um estudioso reconhecido entre os Salaf as-Saleh. Eu não falo árabe, então de vez em quando vai vir. Eu vou voltar para esse termo, também vou focar muito hoje em conceitos, tá? Conceitos que eu acho que são importantes. Então, o que sempre falaram sobre ele, que é o imã, o experiente, o grande Hafiz. Hafiz é quem memorizou, né, o Corão. Muhaddith é quem memorizou Hadith, tem especialização em Hadith. E Faqih é quem tem especialização em Fiqh, que é jurisprudência islâmica, das terras do Egito. Ele seguia a escola Hanaf, tá? Ele foi o autor de muitos livros, nasceu na cidade de Tarra, no Egito, no ano de 239 da Égira. Tá? E ele viajou para a Síria no ano de 268 da Égira e é confiável, experiente e nunca foi substituído. Sobre o livro, eu vou falar, tem aqui algumas informações sobre o livro, lá na introdução também vou falar sobre a importância desse livro. Esse livro é usado há 1.100 anos, pelo menos. Tá? Ele é o livro de Akida que foi ensinado e aprendido por uma grande maioria dos sábios da Umma. E sem que tivesse havido divergências, né, ou pessoas que discordassem do que está no livro dele, principalmente naquilo que se refere ao Tawhid, que é o monoteísmo islâmico. Então, só para vocês verem que isso é uma coisa que remonta, não tem nada, não tem nenhuma novidade aqui. Isso é porque hoje em dia tudo é vida, né? Tudo é inovação. Então, é um livro muito antigo, que foi usado, que é ensinado até hoje. A gente está estudando ele hoje, até hoje, né? E quem traduziu, que ele foi escrito em árabe, quem traduziu e comentou, porque é uma tradução comentada, né, foi o Sheikh Mohammed bin Yahya. Ele nasceu em Alepo, na Síria, em 1966, é um descendente do profeta Muhammad, através do neto dele, Hussein. Ele é PhD em Estudos Islâmicos pela Universidade de Al-Azhar e é médico, né, graduado em Microbiologia e Medicina pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é professor de Teologia, professor de Física e Anatomia. Eu sigo os vídeos dele, né? É assim, você fica... Como ele passa de ciência para religião e, assim, é uma coisa muito interessante, porque a nossa religião é muito rica, é muito bonita. E, infelizmente, ela tem sido reduzida a um monte de regras, né? Eu fico com dor no coração, confesso para vocês. Eu costumo dizer que eu agradeço a Deus por ter conhecido o Islã antes da internet. Tudo bem que agora a gente está usando a internet para levar isso adiante, mas tem muita confusão, né? Aquilo que eu falei, muita gente ensinando, E agora a coisa virou regra, né? Tudo é regra. O Islã é um conjunto de normas e regras. Quando eu leio isso, ouço isso, eu quase surto. Quase surto. Porque o Islã é muito mais que isso, né?
As regras existem por um motivo, mas elas não são o fim. A finalidade da religião não são as regras, né? Então, assistir os vídeos deles é uma coisa assim, parece ficção científica, né? E fundador do Instituto Al-Medina, com filiais em vários países, e autor do livro Não Violência, um Princípio Islâmico Fundamental. Quer dizer, não está disponível em português, eu fiz uma tradução livre do título, tá? Então, só para vocês saberem de quem a gente está pegando essa informação. Olha só que só tem mulher nessa turma aí agora, hein? Tem homens cadastrados, mas só tem mulher assistindo hoje. Então, Então, só para vocês saberem sobre isso. Agora, vamos aqui para a definição de Salaf, né? Salaf é árabe para anterior, predecessor, quem veio antes, tá? Hoje em dia a gente ouve muito, fulano é Salaf, não é Salaf. No máximo é o neo-Salaf. É o neo-Salaf, é alguém que pegou um termo que se aplica especificamente a um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que precederam, aqui ficou com erro, né? Sejam elas boas ou ruins. No entanto, quando vem acompanhado por esse assalé, que é é um adjetivo, né? Se torna, não é qualquer predecessor, é um predecessor piedoso. Então, se refere, ou virtuoso, refere-se aos muçulmanos que viveram durante os 3 primeiros séculos após o profeta, sallallahu alaihi wasallam. E Halaf geralmente se refere aos muçulmanos que vieram depois do 3º século. E aqui essa nota é do autor, né? Não é minha, eu traduzi só. No entanto, como você verá mais adiante nesse livro, inshallah, ao contrário do chamado enganador de algumas pessoas hoje em dia, os predecessores piedosos não tinham um entendimento unido ou unificado, ou uma opinião unificada sobre todos os problemas de fiqh ou mesmo sobre a Aqida. Ou seja, a divergência de opiniões, claro que dentro de né, você tem um limite para divergir. Se você começar a divergir devagar, você acaba saindo do Islã, né? Mas divergir, ter opiniões diferentes, sempre foi a marca do Islã. Por questão de interpretação, as fontes que você usa. Todo mundo usa o Alcorão e a Suna, isso não é novidade, né? Todo mundo usa o Alcorão e a Suna. Porque eu sigo o Alcorão e a Suna. Novidade, todo mundo sempre seguiu o Alcorão e a Suna. Mas o árabe, você tem estudos enormes sobre os possíveis significados de uma determinada palavra. Tem hadith, em que contexto ele foi aplicado. É um conjunto de leis, né? Um conjunto de leis sagradas. Vejam como uma lei humana gera tantas interpretações, né? E ninguém pode chegar e falar assim, essa está errada. São maneiras de ver, válidas, né? Então, a gente sempre teve isso. Isso não significa que confusão. Eu quero que seja tudo uma coisa só porque fica mais fácil. Fica mais fácil, mas não é assim. Então, a primeira coisa é aceitar que não é assim, que existe essa possibilidade. Por isso, existem 4 escolas que têm algumas leis ou regras que divergem, não grandes, não são divergências profundas, mas que têm algumas divergências entre si, que se chegaram a conclusões diferentes. Mas uma coisa que o seguidor de qualquer uma dessas escolas aprende é respeitar o posicionamento das outras, porque as outras são igualmente válidas. Quer dizer, você não desqualifica uma opinião só porque ela é diferente da sua. Você só pode desqualificar essa opinião se ela realmente não tiver embasamento nenhum. Mas os fundadores dessas 4 escolas são pessoas que ainda não foram igualadas em termos de conhecimento da religião e pelo fato também de terem vivido muito próximo da época do profeta. Então, eles tinham não só o conhecimento linguístico, o conhecimento da religião, mas eles tinham o conhecimento do ambiente em que aquela legislação surgiu, né? Então, chegaram, em alguns casos, a conclusões diferentes, mas eles nunca brigaram por causa disso, nunca disseram que você não é muçulmano, eu sou, mas você não é. Então, essa divergência de opinião sempre fez parte
dentro de dentro de uma linha. Ninguém nunca divergiu sobre a Akida, que é justamente o que a gente vai falar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, tá? Podem me interromper. Eu sempre vou dar uma paradinha, por exemplo, vou dar uma paradinha agora para ver se alguém quer comentar alguma coisa, quer digitar alguma coisa. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Que a Dani está digitando. Está entendendo tudo? Então tá bom. Então, o objetivo do livro, e essa introdução aqui foi escrita pelo Sher, que traduziu, né? É uma introdução, porque esse é o livro com os comentários. Então, é como se fosse um novo livro, vamos dizer assim, né? Tendo como base o livro original, porque foram acrescentados comentários. Tem uma tradução também feita pelo Sheikh Hamza Yusuf, com os comentários dele que dizem que é muito bom, mas é carinha. Essa aqui está disponível na internet e o Sheikh é também extremamente qualificado, né? Então, falei, Mas, então, o objetivo desse livro, que a gente vai ver, é simplesmente familiarizar os novos muçulmanos e atualizar a memória dos demais. Ou seja, né? Eu não sou novo muçulmano, então não preciso saber disso. Né? A gente precisa refrescar a memória. Com a akida pura do Tawhid, que é o monoteísmo, né? Ou os fundamentos essenciais da fé islâmica. Aqui eu vou para as definições, né, que eu acho importante. Akida é a palavra árabe para crença ou fé. E ela constitui essencial da crença e os fundamentos da fé, e é um princípio religioso sobre o qual a mente e o coração estão firmemente estabelecidos e ao qual a pessoa aderiu. Então, são os pilares da crença. Crença em Deus, nos seus anjos, nas suas escrituras, nos seus apóstolos, no dia do julgamento, na outra vida, predestinação, fatalismo, né? O Tawhid foca basicamente na Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, quer dizer, só existe um Deus e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro, tá? Os fundamentos da Akida pertencentes do Tawhid são unânimes e idênticos entre todos os muçulmanos desde o início e até o dia do julgamento continuará assim, sem espaço para qualquer divergência. Então, o que a gente vai ver aqui, dificilmente a gente vai encontrar, nesse livro, dificilmente a gente vai encontrar essa parte de Akida, alguém que divirja disso, e ainda assim seja muçulmano. Né? Tá? Qualquer indivíduo que não acredita no Tawhid ou o contradiz de qualquer forma, total ou parcialmente, não é muçulmano. Tawhid é a palavra árabe para monoteísmo, ou o puro credo em um único Deus. Então, voltando para cá, né? Então, a finalidade do livro é focar nesses ensinamentos, porque, infelizmente, os muçulmanos têm sofrido muito, né? Sempre tem algum problema. Agora mesmo, quantos muçulmanos estão sofrendo em vários lugares do mundo? Isso faz com que as pessoas acabem, quem tem conhecimento, enfim, acabe focando em outros elementos para ensinar, porque muitas vezes a gente tem a ideia, né, de que isso eu já sei. Então, isso todo mundo já sabe. Então, aí as pessoas acabam procurando outro tema que ela reconhece que não sabe e a Akida está sendo deixada de lado. Por conta disso, né, algumas pessoas estão se perdendo mesmo, tá? Se desviando do caminho correto e estão levando outras, desviando outras também, né? E alteram os fundamentos da crença, muitas vezes usando o nome do Islã, né? Tentando impor suas teorias aos muçulmanos, motivados por agenda política, desejos religiosos desonestos, filosofias nocivas e ganho pessoal. Hoje em dia eu vejo serem, assim,
meio que misturados com o Islã um monte de ismos, né? E os muçulmanos ali transitando entre todos esses ismos, e não, sem perceber que em boa parte deles existem conceitos que são totalmente contra os ensinamentos islâmicos. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já observaram isso. Todas vocês aqui já observaram isso. É o ismo que não acaba mais. E aí, quando você vai para o que aquele ismo prega e você compara, não é dizer que aquele ismo não tenha nada de bom. Ele tem coisas boas, né? Mas ele também tem conceitos que não são compatíveis com o Islã. E a pessoa acha normal, tranquilão. Olha, eu sou muçulmano, mas também sou adepto ou adepta desse ismo aqui. Porque esse ismo aqui fala umas coisas que eu acho legal. Não, você pode achar legal. Você pode ler, mas aquilo, em tese, aquilo não pode te definir. Né? A única coisa que deve nos definir é só muçulmano. O que tiver em acordo com o Islã, eu vou... o exemplo que a gente tem, né, dos muçulmanos, principalmente na Península Ibérica, a história do Islã no início. Por onde os muçulmanos passaram, eles foram incorporando novos conhecimentos que eram úteis. Por que não? Né? O Islã não é essa coisa fechada que atrasado, não quero nem ouvir falar isso. Não, nunca foi a postura ao longo da história do Islã se fazer isso. De rejeitar qualquer coisa, não, só vou ler o Corão, só vou ler Hadiz o dia inteiro, não quero saber de mais nada. Nunca foi essa postura. Mas sempre teve um filtro. Pega o que é bom e deixa fora o que não é bom. E hoje em dia, eu observo muito assim, a pessoa incorpora, ela veste a camisa daquele ismo. Muitas vezes, assim, mas peraí, esse ismo aqui fala isso, prega aquilo outro, isso aí não bate com o Islã. Então, mas assim, não é culpa só da pessoa, é de todo um ambiente que está dentro da comunidade que propicia isso. Né? Então, esse fato exigiu a exposição de termos de referência e o aprofundamento em alguns detalhes. Por isso que a gente vai ver conceitos aqui, tá? Que, em essência, são a crença desse grupo aqui, Al-Sunna ou Al-Jamaa, minha pronúncia é horrorosa, quem fala árabe vai ficar doido. Né? Então, esse grupo deriva sua akida e seu fiqh, ou seja, sua crença e sua jurisprudência, ou as regras da religião, estritamente do Alcorão e da Sunna, e outras fontes confiáveis, ou seja, estudiosos respeitáveis, que atingiram o estado de ijtihad. Eu esqueci de botar a nota, eu fiz a nota sobre esse ijtihad, e depois eu falei assim, mas não está nessa parte, não está aparecendo. Mas depois eu vou incluir a nota, a definição, na próxima. Mas eu vou falar mais ou menos o que é. O que é o ijtihad? É alguém que chega ao patamar de derivar regras, leis, direto do Alcorão e da Sunna. Não é qualquer um que faz isso. Tá? Então, por exemplo, a pessoa segue uma escola. Quem é o mujtahid, que é quem faz essa derivação? O imã Abu Hanifa, o imã Shafi, Malik, Hanbal, né? Agora, quem segue uma escola, por mais que seja um sheikh, ele não chegou nesse patamar. Por quê? Porque ele está seguindo algo que esses imãs já legislaram. A pessoa estuda para aprender o que eles legislaram e poder aplicar. E tem a raia miúda que nem a gente, que só decora mesmo, só aprende assim, por alto, entendeu? Então, tem essas categorias, né, dentro da comunidade, que não é
vergonha nenhuma. Às vezes as pessoas têm um ego danado, mas, poxa, a pessoa estudou, sei lá, para se especializar em alguma coisa. Eu não vou ficar chateada se ela sabe mais do que eu sobre aquele assunto. Não é minha área. E dentro da nossa própria área, tem pessoas que se superam. Isso é de qualquer um, isso faz parte, né, da vida. Então, é isso que eu estou falando, de hoje qualquer um chega assim, pega o Alcorão, pega uma tradução do Alcorão, tenho certeza que todo mundo aqui já viu isso, a pessoa pega uma tradução do Alcorão e a pessoa pega uma tradução do Alcorão, um livro de hadith que tem aí Jardim dos Virtuosos, que tem uma parcela ínfima dos hadith, e sai derivando regra e chamando todo mundo, dizendo que está todo mundo sendo mais muçulmano. Isso nunca foi o padrão da comunidade muçulmana. Tá? Então, esse grupo segue o Alcorão, a Suna e outras fontes confiáveis, que são esses estudiosos respeitáveis, que atingiram esse patamar e que suas opiniões estão em linha e consistentes com o honorável Alcorão e a Suna autêntica. Esse comentário aqui eu esqueci de editar, tá? Mas é a Suna autêntica. Sahih quer dizer autêntico. Então, esse livro pretende expor essa crença, que é a crença do grupo majoritário no Islã, desde sempre, para proteger os muçulmanos contra essas tentativas silenciosas e persistentes. Também é um objetivo aparente nesse trabalho, devido ao aumento da influência de grupos e seitas equivocados que contaminam o ambiente islâmico com inovações nocivas e desvios sérios, alertar os muçulmanos contra todos os tipos de blasfêmias e inovações relacionadas à religião. Até aqui, gente. Comentário? Dúvidas? Críticas? Tá valendo, tudo tá valendo. Tudo certo? Tá tudo ótimo? Então tá bom. Então, a Aqida é o Islã, como constitui a nossa fé. Ela deve ser fundamentada em convicções inabaláveis e estabelecida além de qualquer dúvida. Portanto, é exigido dos muçulmanos que procurem a verdade indiscutível, baseiem sua Aqida em convicções sólidas e, naturalmente, usem seu intelecto e se oponham à imitação cega. A imitação cega é um equívoco recente entre os muçulmanos, devido a muitos motivos, entre eles falta de conhecimento. A imitação cega é um chamado para uma pessoa seguir outra cegamente e aceitar suas opiniões sem qualquer dúvida, que é um conceito rejeitado de acordo com esse grupo majoritário. Não é também para a gente questionar tudo, tipo assim, a pessoa falou, o chefe falou, não gostei não. Mas por quê? Não sei, não gostei. Também não tudo no Islã é o meio termo, né? Tudo no Islã é o meio termo. Não é também aquela questão assim, cadê as evidências que você está falando? É a moda de pedir evidência. Aí a pessoa, né, o chefe que tem mais conhecimento, olha e fala, né, não faz por mal não, mas pensa assim, mas será que ele ou ela tem condições de entender as evidências? Né? De avaliar isso? Então, você tem que ter um meio termo. Primeiro, escolher alguém que você confie, para recorrer para tirar suas dúvidas. Essa pessoa também tem que ter a humildade de aceitar, de entender que você não é obrigado o que ele fala tem que ser acatado sem questionamento. Por exemplo, eu tiro muitas dúvidas com o Sheikh Abdulaziz. E ele sempre, quando ele tira as minhas dúvidas, ele explica, detalha e depois menciona versículos do Alcorão, menciona hadith, menciona exemplos. Então, ele mesmo sabe, né, que não é o correto simplesmente de chegar para mim e falar, faça assim, faça assado.
que me dá um mínimo de embasamento, que precisa me dar um mínimo de embasamento para eu saber. Mas, por outro lado, ele conhece o meu limite. Tem coisas que ele vai ficar falando e eu boiando. Então, a gente também tem que ter humildade. Quem ensina, né, o chefe tem que ter humildade e a gente tem que ter humildade, não ficar exigindo provas e evidências que a gente não tem nem condição de entender, tá? Mas também não é, o chefe falou, e vai e faz. Então, meio termo. Até porque quando o chefe te explica e você procura entender, você está adquirindo conhecimento, né? O mal da ignorância e dos ignorantes. São pessoas que não receberam devidamente ou não compreenderam os escritos de alguns estudiosos, mas ainda se consideram capazes de liderar a uma. A ignorância levou-os a fazer muitas declarações orais e escritas, traindo sua própria ignorância e miséria contra a crença firme dos muçulmanos. Esses inovadores prejudiciais entre os muçulmanos tentam manipular questões delicadas da aquida islâmica, atacar livros confiáveis e tentar vilipendiar os estudiosos justos e renomados, ou seja, Imam Abu Hanifa, Imam Razawi, Imam Al-Ghazali, etc. Essas pessoas inovadoras, né, se disfarçam de salvadores e protetores da inovação, mas, na verdade, acabam introduzindo inovações perigosas, né? Aqui, pessoas ignorantes são pessoas que não receberam conhecimento ou que adquiriram conhecimento através de livros ou pessoas desonestas, tornando-se assim eles próprios desviados e ignorantes. Então, às vezes, a pessoa não faz por mal, tá? Só que a fonte dela é que está errada, né? Então, a gente também tem que, de certa forma, procurar compreender o lado da pessoa. Existe uma boa vontade dela, mas ela está buscando a fonte errada.